Oi pessoal, hoje nós estaremos vendo como criar uma animação utilizando o Syfy Studio. Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é abrir o nosso arquivo, o nosso fundo no caso. Eu irei criar um texto e vou abrir uma imagem de fundo para esse meu texto, essa minha frase. Então você pode vir aqui em abrir e aí você vai abrir o arquivo que você quer. Eu já tenho um arquivo salvo na extensão do próprio Syfy. Mas se você não tiver um arquivo que esteja nessa mesma extensão do Syfy, você pode vir aqui e importar, que aí ele vai importar um outro arquivo em outro formato. No entanto, o Syfy é um pouco restrito a isso, então nem todos os formatos você vai conseguir importar para o programa. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer, a gente já abriu o nosso fundo, não vai precisar configurar nada. Então, é criar a nossa frase em que a gente quer animar a nossa palavra. Então, nós vamos utilizar a ferramenta de texto. Eu venho aqui na ferramenta de texto, ainda não abriu nada, eu vou clicar aqui. Então, clicando, aparece a caixa de diálogo para inserir o nosso texto. Como eu quero criar um texto que ele anime em dois tempos diferentes, então eu vou criar dois textos, duas frases diferentes, separadas. Então, vou vir aqui e colocar o meu primeiro texto que eu quero. Então, o meu primeiro texto é o texto com o nome EcoArt. Então, eu vou vir aqui e mudar na minha camada também, para ficar mais fácil, posteriormente, quando for criar a máscara e até para mexer a camada. Então, eu renomeei a minha camada. Logo do lado do meu quadro-chave, eu tenho essa opção onde eu posso editar. Eu posso editar tanto o texto por aqui, por essa janela, como eu posso editar o texto por aqui também. Então, se eu quero editar minha fonte, eu quero, por exemplo, Arial. Então, eu venho aqui e digito o nome da minha fonte, ele vai para Arial. No entanto, eu quero que fique na mesma fonte anteriormente, Serif. Então, eu vou deixar nessa fonte. Aqui eu posso mudar a cor, no entanto eu quero que fique a cor branca mesmo, mas você pode mudar a sua cor, escolher a cor que quiser. E o tamanho. O tamanho eu quero que ela seja um pouquinho menor, então eu vou colocar o tamanho de 30 por 30. Lembrando que este tamanho, eu estou mudando o tamanho do nome em pixels, não em centímetros ou outra coisa, outra unidade. Então, mudei meu nome, diminuí. Então, esse é o meu primeiro texto. Vou criar agora um novo texto. Então, é só clicar sobre a imagem novamente, porque a ferramenta de texto ainda está ativada aqui em cima. E vou escrever o meu outro texto. Escrevi o meu texto. Vou mudar aqui o nome na animação. Coloquei o meu nome. Agora eu vou clicar apenas nessa minha camada e mudar o tamanho dela. A fonte eu quero que continue a mesma, então só vou mudar a unidade de tamanho dela. Colocar 20 por 20 pixels. E aí eu tenho ele pequenininho. Agora eu quero mover essa minha imagem. Quero arrumar ela, mover a imagem não, mover o nome, desculpe. Então, você pode puxar linhas de base daqui, linhas de referência, que você vai poder centralizar o seu nome, ou então mover ele um pouco mais para a direita. E há duas formas de mover. Uma é você mover ele por aqui. Então, você vai clicar sobre o nome, sobre a camada dele, e mover ele por aqui. Então, você vai poder colocar ele no lugar onde quiser. Outra forma é apertar o Shift e utilizar as setas do próprio teclado para poder mexer esse nosso nome. Então, vou tirar minhas linhas de base aqui. Agora eu vou mexer o meu texto de baixo, apertando Shift e mexendo com as minhas setas. Opa.
acabei adicionando todas. Então vou aqui Shift e mexo. Posso colocar mais centralizado. Voltar aqui no EcoArt novamente. E mexer ele pro lado um pouquinho. Então agora que eu já centralizei o meu texto, eu vou começar a parte de animação dele. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer é criar uma máscara sobre esse texto. Então vou vir aqui na ferramenta de seleção retangular, vou apertar Shift e selecionar todo esse meu nome. Observe que criou uma máscara, só que essa máscara ainda não está criada da forma que a gente quer. Então vou vir aqui e modificar o nome dela. Modificando o nome dela, e aí eu vou vir aqui na minha camada e mudar a composição dela. Em vez de estar marcada a opção composição, eu vou marcar alfa sobre. E observem que ele modificou essa nossa máscara. No entanto, ela ainda não está no formato que a gente quer, porque a ideia é que o nome suma e apareça apenas no tempo em que a gente vai escolher. Então, nós vamos vir aqui, apertar Ctrl e selecionar todas as camadas que tem a ver com o texto e criar uma camada de grupo. E aí, automaticamente, o nosso nome some e não mostra a nossa máscara. Abrindo a nossa camada de grupo, que eu vou editar o nome dela também, nós temos aqui dentro as nossas camadas. Então, vou fazer a mesma coisa agora com o nome Arte Tecnologia. Vim aqui na ferramenta retangular de seleção, Shift, e vou cobrir o nome. Crio a nossa camada, nossa máscara, na verdade. Então, depois de criar a nossa máscara, nós vamos vir aqui nessa opção e mudar de composição para alfa sobre. Mudei para alfa sobre, sumiu o meu texto. Então, essa foi a primeira parte. Agora nós vamos propriamente animar esse nosso texto que criamos. Então, eu quero que a minha animação ela comece um pouco depois do tempo 0. Então, vou escolher que ela comece no 6F. Eu cliquei dei um Enter, mas para adicionar realmente um quadro-chave, que é o que vai delimitar o que vai animar em certo tempo, eu venho aqui e aperto na setinha mais. Então, adicionei o meu quadro-chave que vai iniciar no tempo 6F. Então, a primeira palavra que eu quero que anime é o EcoArt. Então, vou vir aqui em Mask EcoArt e vou começar a mexer nela. No entanto, se eu começar a mexer para animar com a tela, assim, com as configurações, ele não vai animar. Então, eu preciso ainda configurar a minha tela de animação. Então, vou vir aqui e, em vez de preso, vou escolher entrada, saída suave, que exatamente ele vai sair de um modo mais suave em movimento. E para animar, nesse bonequinho verde, eu vou clicar e até ele ficar dessa forma, vermelho. Então, quando toda essa tela ficar vermelha, quer dizer que tudo o que está dentro dessa tela vermelha, ela pode ser animada. Então, conforme eu mexer, ele vai ir animando. Se a minha imagem ela estivesse maior, estivesse uma parte fora, isso quer dizer que apenas essa parte seria animada. A parte de fora, que está fora desse frame, ela não seria animada. Então, vamos diminuir aqui e vamos começar. Para que a minha palavra apareça, eu vou clicar aqui nessa bolinha verde com o botão Shift ativado. Então, apertei o botão Shift e vou descobrir a minha palavra EcoArt. E aí, a minha palavra EcoArt aparece. E aí, eu vou definir agora o tempo em que ela vai aparecer. Então, eu vou clicar aqui e colocar 12, que é o meu tempo que eu quero que apareça. Apertar Enter e adicionar o meu quadro-chave. Fiz que a minha primeira palavra aparecesse. Agora, eu vou fazer com que a outra palavra apareça. Então, vou vir aqui em Máscara. Novamente, clicar no botão verde com o Shift ativado. E descobrir a palavra.
E aí aparece a minha palavra arte e tecnologia. Eu vou adicionar um novo tempo. Como eu estou fazendo meu tempo de 12 em 12 para aparecer a palavra, então eu vou adicionar o múltiplo, que é 24. Cliquei e vou adicionar o meu tempo. Então esse é o meu tempo. Agora a gente vai voltar no início e ver como ficou. Então essa animação ficou dessa forma. Vou voltar novamente. E aí nós temos a nossa animação. Aqui nesses quadros também pode modificar o tempo. Se você modificar o tempo, quer dizer que a palavra ela vai demorar um pouco mais de aparecer, ou então que ela apareça de forma mais rápida. Eu vou deixar dessa forma e renderizar, pra gente ver como ficou. Vou desativar a minha tela, para que se por algum acaso eu fizer alguma alteração sem querer, eu passei o mouse, apertei o botão errado, ele não vai modificar. Então vou vir aqui na minha tela, no meu ícone aqui em cima de renderização, e vou escolher as minhas configurações de renderizar. Então, o tamanho da imagem, eu vou deixar o mesmo tamanho de imagem que está, mas se eu quiser aumentar ou diminuir, eu posso fazer isso. Vou escolher na mesma área de trabalho, só que porém a extensão do arquivo eu vou escolher MP4, porque eu quero um vídeo e não uma imagem. Destino automático, que já foi um destino previamente definido. A qualidade, eu vou colocar em 9, o anti-serrilhamento 31. E aqui você vai escolher a sua faixa de tempo que você quer. No caso, a nossa animação, ela está tendo mais ou menos 1 segundo. Então, vou mudar aqui o meu tempo final para 2. O meu tempo final para 2. Adicionei tempo. E o meu tempo inicial, 0, que é o tempo em que ele vai iniciar. Então venho aqui em renderizar. Então ele está dizendo que não é possível criar um destino para essa pasta. Então nós vamos procurar de novo. Então nós vamos tentar renderizar novamente. Está salvando na pasta errada. Então vamos criar um novo nome para esse arquivo, que é a animação. Ah, uma coisa que eu esqueci, por isso que estava dando errado também, é que aqui no destino a gente vai mudar a opção, ele não vai ser automático, ele vai ser FFmpeg. Então vamos vir aqui e ele vai aparecer que está renderizando a nossa animação. Enquanto isso, ele renderiza. Se a sua animação for pequena, ela vai renderizar mais rápido. Só que se a sua animação ela for um pouquinho maior, tiver mais objetos animando, mais detalhes, então ela vai demorar um pouquinho mais para renderizar. Aqui o nosso arquivo já foi renderizado com sucesso. Nós vamos vir aqui na nossa pasta e procurar qual foi o nosso arquivo. Então, ela salvou o nosso arquivo. Vamos ver se é esse. Então, está aqui o nosso arquivo. Então, pode perceber que ele continua animando com o formato da tela menor, que foi o formato que eu escolhi, e com o tempo de 2 segundos, que foi o tempo que eu escolhi para renderizar. Bom, então no mais é isso, é dessa forma que a gente anima texto. E utilizando esse mesmo segmento de criar máscara, nós podemos animar os textos maiores. E se por acaso quiser animar outra coisa, nós podemos utilizar também esses guias, que aí eles nos mostram outra forma de animar, de diminuir essa palavra, também de girar um pouco essa palavra. Bom, no mais é isso.